Jesus viveu entre nós um emissário celeste, apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo recebeu a tarefa de descerrar para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento e de renovação. Eu queria convidar a todos nesse instante para que entremos no túnel do tempo e vamos juntos realizar uma breve entrevista com este pontífice da luz que nos transportará àquele momento glorioso que é entre o nosso voluntário. Comecemos a nossa entrevista. Qual o seu nome completo? Meu nome de batismo é Hipólite Leon Denizag Rivaret. Qual a razão de ser conhecido pelo seu Sou um amigo espiritual através do fenômeno da mediunidade. Como este espírito revelador prometia ajudar-me na tarefa que me propunha, achei por bem adotar esse pseudônimo a fim de me tornar mais íntimo daquele orientador, facilitando assim o trabalho que juntos realizaríamos. Qual a data do seu nascimento? Meu nascimento se deu precisamente a 3 de outubro de 1804 em Lyon, França, mais precisamente às 19 horas na Rua Sala, número 73. Quais os fatores que influíram na preparação do alicerce do seu edifício moral e cultural? Sem dúvida que os conselhos edificantes e o exemplo dos meus queridos pais, as lições dos meus queridos professores e a benéfica influência do mestre Pestalozzi se constituíram como os principais fatores na estrutura da minha formação moral e cultural. Fui discípulo do sério professor e zeloso propagandista de seu sistema de educação que tão grande influência exerceu sobre a reforma do ensino na França e na Alemanha. Em sua companhia fiquei dos 12 aos 20 anos e dele guardo indeléveis recordações. Uma pergunta de curiosidade. Como era seu temperamento? Sempre tive o hábito de refletir muito antes de falar. Era concentrado, meditativo, mas sempre cultivei o bom humor. E quando o senhor começou a se interessar pelo espiritismo? Pelo ano de 1855, estando em foco a questão das manifestações dos espíritos e também por influência de meu amigo Carlotti, entreguei minhas observações perseverantes sobre esse fenômeno, cogitando principalmente de lhe deduzir as consequências filosóficas, entrevi desde logo o princípio de novas leis naturais, as que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Reconheci na ação deste último uma das forças da natureza, cujo conhecimento haveria de lançar luz sobre uma imensidade de problemas tidos por insolúveis, e ainda compreendi o alcance do ponto de vista religioso. Qual a melhor fonte de esclarecimento para os estudos dos fenômenos espíritas e da vida espiritual de um modo geral? A melhor fonte era, sem dúvida, as respostas que me traziam os orientadores do plano invisível. Examinava as respostas com cautela, passando-as pelo crivo do bom senso, da lógica e da razão. Sempre me guiei pelo lema: é preferível negar 99 verdades a aceitar uma mentira. Senhor, qual a importância das criaturas para o espiritismo? Todos nós somos importantes em nossas tarefas, desde que a realizemos com humildade e amor ao próximo. Somos meros instrumentos da vontade do Pai. Coube-me tão somente executar, com a indispensável ajuda do alto, uma pequenina parcela do muito que se ainda tem por fazer. A música, a arte tão propagada e executada do nosso mundo,
pode ser um instrumento de trabalho das minhas vidas, Sr. Abacate? Sem dúvida. A música, quando colocada a serviço do sentimento, traz harmonia, moraliza, elevando e engrandecendo as almas. Podemos então ilustrar esse nosso bate-papo com música? Claro, como encarnado é médium dos espíritos, a música é médium da harmonia. A harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. A primeira o arrebata, a segunda o esclarece e a terceira o eleva. Nós vamos utilizar então, aproveitando o coral espírita de Uberlândia, que está conosco, para no momento oportuno estar realmente enaltecendo o nosso momento dessa entrevista. Uma pergunta: o que o motivou a realizar tão grande obra? A fé e a confiança em Deus. Minha primeira pergunta no Livro dos Espíritos foi: que é Deus? Os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nosso coral vai interpretar Pai Nosso. imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E pode um homem eximir-se das influências negativas que podem arrastá-lo ao mal? Pode, visto que os espíritos só se apegam aos que, pelos seus pensamentos e desejos, os atraem, praticando o bem e pondo em Deus toda a sua confiança, aniquila-se o império que os espíritos inferiores desejam exercer. Se o homem se guardar de atender às sugestões dos maus pensamentos que sopram a discórdia, as más paixões, a exaltação do orgulho, conseguirá repelir a influência maléfica. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair de tentação, mas livra-nos do mal. O coral canta Vigiar e Orar.
e os elos afetivos. Digamos, Senhor, os pais exercem influência sobre o espírito dos filhos? Excelente pergunta que me coloca agora. Bem grande influência exercem. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui isso uma tarefa e um dever. Podem melhorar os espíritos dos filhos que lhes nasceu e lhes está confiado. Aliás, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. A esse propósito, o coral canta Pingo de Gente. Senhor Allan Kardec, o senhor diz que nas leis de Deus está o princípio de nascer, viver, morrer e renascer. Afinal de contas, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem a reencarnação, onde a justiça de Deus? A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante, nascendo do progresso. Desde que esteja limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Vamos ouvir Trocando de Roupa. Um dia, conversando com um amigo meu, eu perguntei a vida, ele respondeu: a vida é muito boa, eu quero mais viver, e a minha vontade é sempre aprender. em todas as lições que ele armazena, em outra existência ele desfruta.
está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a Reencarnação. A gente troca roupa de montão. E o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a encarnação. A gente troca roupa de Reencarnação. A gente troca roupa de emoção. A gente troca roupa de Reencarnação. A gente troca roupa de emoção. É a reencarnação. Eu diria aos meus queridos e amados irmãos que os tempos já são chegados e quem não caminha desperdiça precioso tempo, retardando a escalada evolutiva. A seara do Pai é imensa e os trabalhadores estão em números reduzidos. Amem-se mutuamente, a fim de que o Divino Mestre se sinta feliz em estar entre vocês. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Por isso, lancem à terra apenas a semente do amor e estejam confiantes quanto ao resultado da colheita. A bondade celestial é incomensurável e, no momento oportuno, dará a cada um de acordo com o seu merecimento. E não se esqueçam, meus irmãos, fora da caridade não há salvação. Para encerrar, o canto coral canta Segue. Queremos apenas informar os nossos irmãos que as respostas dadas pelo intérprete de Allan Kardec foram consultadas as obras de Allan Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos e obras póstumas. Muito obrigado.
o espaço para que você possa estar conosco conversando. E gostaria de lembrar novamente que nós estamos esse ano comemorando 90 anos de Espiritismo em Uberlândia. Então é uma responsabilidade muito grande para nós espíritas, né, continuar. Que a paz de Jesus possa continuar nos nossos corações. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Aliança Municipal Espírita de Uberlândia, Conselho Regional Espírita Norte, com sede em Uberlândia, e todos os companheiros desta belíssima cidade, pelo grande evento tão oportuno que ora realizam, qual seja a sexta campanha Estudar e Viver para Terra. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer pelo honroso convite que me fora formulado pela NET, em nome da Aliança Municipal Espírita, para aqui estar e ter a imensa alegria de voltar a conviver com todos os companheiros daqui e, ao mesmo tempo, externar a nossa humilde colaboração no que diz respeito a essa importantíssima campanha relacionada a Kardec, à doutrina espírita. E, em terceiro lugar, dizer do nosso regozijo, meu, da Cleusa e minha esposa, que sempre me acompanha pela oportunidade que tivemos de retornar a Penates, quer dizer, a nossa casa, o Triângulo. São passados 36 anos desde quando partimos daqui para Goiás. Fomos exilados para Goiás, precisamente, em outras palavras. Mas foi um exílio benéfico, porque, como diz Emmanuel, diz ele que poste junto não faz cerca, não querendo dizer com isso que nós sejamos um grande poste, mas humilde dentre os demais. Nós somos apenas um modesto trabalhador da doutrina espírita e o fazemos desde 1955, quando residimos em São Paulo. Portanto, nós podemos perfeitamente nos lembrar daqueles versos cantantes de um grande poeta brasileiro, quando diz que depois de longo e tenebroso inverno, eu volto ao lar paterno, meu primeiro e virginal abrigo. Poderíamos até acrescentar com o grande poeta romântico Casimiro de Abreu, né? Aquele seu poema, mas vamos ao nosso tempo, porque realmente nós estaremos até perdendo tempo, né? Vamos ao nosso tema que nos interessa hoje, relacionado com a campanha Estudar e Viver para Terra. Aí não pode fiar muito na memória, não, tem que trazer um lembrete. Eu acho que isso é emoção. A emoção de retornar ao campo dele. Seria meus 8 anos? Não é. Acho que não acrescentaria nada. É apenas, vamos dizer assim, uma saudade sentida, né? Dos tempos íngremes. A condição de receber a terceira revelação, ou seja, o Consolador prometido por Jesus, nós caminhamos bastante. Desde Abraão até Moisés, quando recebemos no Monte Sinai a primeira grande revelação, ou seja, os 10 mandamentos,
que continuam sendo o roteiro das religiões em todo o planeta. Isso se deu 1275 anos antes de Jesus Cristo. Só depois que nós tivemos condições de receber a segunda grande revelação, ou seja, o cristianismo, através de nosso grande mestre e Senhor Jesus. 13 séculos depois, quando Jesus teve a oportunidade de dizer que nós havíamos aprendido com Moisés, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos pedir que caminheis com ele 1000 passos, deveis caminhar 2000. Se alguém vos bater na face direita, apresentai a outra. Amai os vossos inimigos, porque amar apenas os amigos, assim também faz a gente de uma vida. Os publicanos também assim procedem. E nós verificamos que assim como Jesus teve o seu grande precursor, Sócrates e Platão, porque nós passamos a conhecer Sócrates através do seu discípulo Platão, assim também René Descartes pode ser considerado o precursor do Espiritismo. É através de René Descartes que nós aprendemos a raciocinar como hoje se raciocina na doutrina espírita, como hoje se filosofa através do aspecto filosófico de nossa doutrina. Cogito ergo sum. É o núcleo do pensamento de René Descartes. Quer dizer, realmente nós só passamos a existir depois da consciência da nossa existência, depois de termos adquirido o pensamento contínuo. Até então, na realidade profunda das coisas, nós não existíamos, pelo menos conscientemente. Mas no momento em que nós tenhamos sido visitados pela razão, então daí em diante, de fato, nós passamos a existir. Por isso que René Descartes também teve a oportunidade de dizer que o homem é mais importante do que o universo. Porque o universo, apesar da sua grandeza, da sua magnitude, ele ignora a sua própria existência. Mas o homem não. Só pelo fato de saber da sua própria existência, de ter sido contemplado com a razão, ele é mais importante do que o universo. Mais importante do que o universo físico, sendo ele, cada um de nós, um universo moral. E mais extenso ainda do que o universo infinito que nós contemplamos através das noites estreladas, a nossa galáxia que está à vista. Embora saibamos que milhares de outras galáxias existem, de tal sorte que, de fato, o universo não tem ele nem beira, é realmente infinito. Então, só aí que nós podemos receber a terceira revelação. Só depois de caminharmos quase 4 milênios é que tivemos condições de deglutir essa doutrina, que é a única doutrina tríplice que se conhece. Até então, nenhuma doutrina havia
teria surgido em tríplice aspecto, sendo ao mesmo tempo filosofia, ciência e religião. No nosso entendimento, embora alguns autores mencionem a ciência em primeiro lugar, nós entendemos que a filosofia deve vir em primeiro lugar da doutrina, porque através da filosofia, é na filosofia que nós cogitamos a respeito das coisas, para depois realizarmos a ciência. A filosofia seria como uma grande picada numa floresta, e depois viria a ciência atrás, fixando os acidentes, marcando os vales, as montanhas, enfim, todos os acidentes geográficos que pudessem existir ao longo daquela picada que seria a filosofia, para ao depois nós termos como consequência natural dessa filosofia que cogita, dessa ciência que comprova a religião, que nos liga diretamente a Deus, nosso Pai e Criador. Então, por isso é que se diz que somente através dessa doutrina tríplice é que o homem consegue filosofar e fazer ciência com proveito. Por isso, nós podemos afirmar sem medo de erro que em filosofia espírita um silogismo filosófico equivale a uma equação matemática. O que seria um silogismo? O silogismo é um raciocínio lógico composto de uma premissa maior, de uma premissa menor e de uma conclusão. Ao contrário do sofisma, que seria, sofisma é um raciocínio lógico que parte de uma premissa falsa e só pode chegar a um resultado igualmente falso. Mas em doutrina espírita e em filosofia espírita, eu costumo dizer que o livro dos espíritos, que aliás é a base da doutrina, os três aspectos, para mim ele equivale a um livro de matemática. Porque feita a pergunta pelo codificador aos espíritos responsáveis por ditar a doutrina, nós verificamos que não pode ser outra a resposta senão aquela que está ali transcrita, respondida pelos espíritos superiores. Ora, se há uma pergunta, a única resposta que cabe é aquela que está lá escrita em O Livro dos Espíritos, nós podemos perfeitamente afirmar que em filosofia espírita, um silogismo filosófico equivale a uma equação matemática. Por isso é que do Livro dos Espíritos partem as obras básicas. E hoje o Livro dos Espíritos e as próprias obras, as outras obras básicas, se distendem em milhares de obras, e vamos dizer assim, várias centenas de obras que podem ser consideradas complementares da doutrina espírita, complementares da codificação kardeciana. Então, só a doutrina espírita poderia realmente afirmar que nem filosofia encastelada em princípios acadêmicos, nem ciência engaiolada em formas rígidas, nem religião fundamentada em dogmatismo, mas filosofia, ciência e religião livres de textos de mordaças. Então, é uma definição sintética de ciência, porque, aliás, as definições dão apenas uma ideia pálida do que se quer definir.
mas as definições são sempre imperfeitas. Mas seria como que uma introdução, uma síntese introdutória daquilo que se vai estudar. Então nós encontramos essa definição em o Evangelho, logo no capítulo 1, no início, do item 5. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Essas relações sempre existiram, mas somente a doutrina espírita caberia a logicidade dessa explicação, a explicação natural disso que sempre existiu em todas as épocas, desde quando o homem na face da terra fora bafejado pela razão, como nós afirmamos no início. E como diz Emmanuel, o Consolador, na pergunta 260, né? Estou estourando você aqui. Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras, ser humano na sabedoria, a segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos postos sagrados da espiritualidade. De fato, nós vivemos num plano de provas e expiações onde a nossa premente necessidade do momento é mais o aspecto religioso. De tal sorte que nós verificamos aí fora que aquelas pessoas que têm um sentimento humano bem apurado, que amam os seus semelhantes, não tem dúvida que tiveram aquisições no campo da ciência e da filosofia em vidas anteriores, porque as aparências enganam. Às vezes o que se senta lá no fundo do salão tem muito mais competência até de natureza intelectual do que o que dirige os nossos trabalhos. Mas justamente porque naquela existência ele veio com aquela prova, às vezes mais prova do que expiação, porque ele necessitava daquele tipo de experiência, ele se possa lá atrás com simplicidade, com modéstia, não tendo a menor intenção de aparecer. Essa pergunta está lá no livro dos Espíritos. Devemos reconhecer o Espiritismo, o cristianismo redivivo? Vamos à resposta. É a pergunta 352 do livro dos Espíritos. Então a Emmanuel responde: o Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos da sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Dia virá, meus irmãos, em que os nossos irmãos, todas as correntes religiosas, hão de reconhecer essa realidade, porque não há outra alternativa. Aí fora estão os órgãos de divulgação, e principalmente a televisão, que está divulgando a doutrina espírita para aqueles que jamais nós podíamos pensar que poderiam aurir conhecimento através dela. E é interessante, às vezes a pessoa, principalmente no meio dos católicos,
quando leem obras espíritas, eles se entusiasmam e continuam lendo, lendo e lendo. E eu gosto de dizer também que o Espiritismo nem precisaria ter nome. Bastaria que, como faz, aliás, através da doutrina, divulgasse, como divulga, os princípios que o norteiam, as leis naturais que nos regem. Se ele conseguir fazer isso, ele pode até perder o nome, mesmo porque o Chico já teve a oportunidade de dizer que nós precisamos da nossa co-irmã, a Igreja Católica, pelo menos mais 100 anos. Diz ele que se todos os católicos, sem se falar dos irmãos evangélicos, mas se todos eles, católicos e evangélicos, acorressem aos nossos centros, nós ficaríamos apavorados, não teríamos como receber essa crítica. Então é preciso de mais 100 anos para que nós tenhamos condições, inclusive, de construir outros centros, outros prédios, mesmo porque já tenho a oportunidade de dizer também, nas entrelinhas, de que os próprios templos católicos amanhã serão templos onde se pregará as leis naturais divulgadas pela doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo deve ser considerado como a síntese do conhecimento espiritual em nosso favor. É a síntese do conhecimento espiritual. A filosofia espírita, ela é soberana. Eu gosto de dizer, às vezes eu consigo, às vezes até, vamos dizer assim, desagradar os companheiros psicólogos. O Dr. Zalmino Zimmermann, que é presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, eu fiz uma pergunta para ele e depois até me arrependi, porque ele não deu a resposta. Eu perguntei, Zalmino, ele é psicólogo e é também formado em Direito e aposentou-se como juiz federal. É o nosso presidente. Pois, Zalmino, a psicologia conseguiu ser pelo menos a introdução do Livro dos Espíritos? Ele não me deu resposta. A impressão que eu tenho é que ele achou ruim. Mas eu fiquei firme. Até hoje ele não me deu essa resposta. Mas eu já sei a resposta. Talvez eu tenha sido deselegante em formular essa pergunta. Seria porque se desfazendo da psicologia, não absolutamente, é uma ciência, né? Está caminhando para chegar, pelo menos, à introdução do Livro dos Espíritos. Me perdoe se tiver algum psicólogo por aí. É a continuidade natural do cristianismo. O Espiritismo é a continuidade natural do cristianismo. Só que os nossos irmãos de outras crenças ainda não aceitaram essa realidade. Mas não vai ter jeito não. Porque a própria mídia vai se encarregar disso. Os próprios cientistas estão se encarregando disso. Hoje se comprova a reencarnação por diversos meios, através de regressão de memória, através de outros métodos. E nos trabalhos nossos de desobsessão, nós comprovamos não só a imortalidade, mas a reencarnação. Mas não é todo mundo que participa de trabalho de desobsessão. Para nós isso é coisa corriqueira, é coisa simples. Isso é o beabá da doutrina espírita. E eu diria mais, é o beabá do conhecimento. É o beabá do conhecimento do céu e da terra. É o beabá do conhecimento que até hoje nós podemos adquirir e que vamos ainda enriquecê-lo cada vez mais. Herculano Pires foi um grande espírita, dos maiores espíritos que nós tivemos no Brasil, no campo do conhecimento, o conhecimento de Kardec. Ele divulgava Kardec aos 4 ventos e o fazia com muita competência e conhecimento. Então ele, referindo-se à pergunta 627 do Livro dos Espíritos, que nós não vamos ler em função do tempo, né? Mas vocês podem em casa ler essa pergunta e depois rever essa resposta, essa versão
Ele diz que o Espiritismo aparece nesse trecho do Livro dos Espíritos como continuador natural do cristianismo, confirmando o que estudamos anteriormente a respeito. Sua missão é de restabelecer o ensino do Cristo e efetivá-lo nos corações e nas consciências, já amadurecidas pela evolução, preparando assim o reino de Deus, ou seja, levando o cristianismo às suas últimas consequências. Por esse texto nós verificamos mais uma vez que só mesmo através de toda aquela caminhada, desde Moisés até Kardec, até a publicação de O Livro dos Espíritos, que é o marco zero do cristianismo redivivo, nós jamais poderíamos compreender o Livro dos Espíritos se não for essa caminhada no campo da ciência, da filosofia e da religião, nesses três aspectos. Assim, terminando o pensamento dele, né? Assim, quando Kardec nos apresenta o Espiritismo como a religião espírita e verdade, porque sendo o cumprimento da promessa do Consolador em o Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais faz do que confirmar o que já havia sido anunciado em O Livro dos Espíritos. Observem como que do Livro dos Espíritos parte a orientação das próprias outras obras básicas. E de toda a codificação, que nós gostamos de dizer, aliás, de toda a literatura que pode ser considerada complementar. Que não é toda obra espírita, escrita por escritor encarnado ou desencarnado, que nós podemos considerar como complementar da codificação kardeciana. Eu diria que as 412 obras psicografadas pelo Chico realiza esse trabalho com perfeição, quase sem necessidade de qualquer outra obra. Não querendo dizer com isso que não existem outras obras também muito boas, e que de certa forma esclarecem muitos pontos não obscuros, mas que não foram explorados ou distendidos nas obras básicas da codificação. Daí a expressão de Kardec, né? Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei e os profetas, mas cumpri-los, assim também o Espiritismo diz, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Porque nós recebemos as informações do plano espiritual em doses homeopáticas, progressivamente. A luz se nos mostra à medida da nossa capacidade. Por isso eu gosto de dizer o seguinte, que a doutrina espírita, cada um de nós que estamos nesse salão, temos uma visão da doutrina espírita. A nossa visão não pode ser exatamente igual uma à outra, porque cada um de nós temos uma experiência nos diversos setores de atividades humanas, no campo do conhecimento, no campo das profissões, enfim, de todas as atividades. Então é natural que cada um é um universo, como eu disse há pouco, e maior do que o universo físico. Então, a visão da doutrina espírita seria como que uma cortina que cobrisse o horizonte. E para cada um de nós, aquela cortina se levanta um tanto. De tal maneira que para poucas pessoas encarnadas na face da terra, a cortina se descerra totalmente. Talvez o descerramento total dessa cortina só poderia, até há pouco tempo, ser compreendido por uma pessoa que passou por nós e todos sabem, sem exagero. Por mais que nós tenhamos conhecimento, por mais que nós aprofundemos o conhecimento da doutrina, muito mais nós temos ainda para conhecer. Basta destacar as obras de André Luiz, aqueles dois livros, Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade. É muito pouca gente
inclusive dirigentes de centros espíritas, dirigentes de federação, que podem dizer, talvez nenhum deles possa dizer que conhece esses dois livros, que penetram em todos os caminhos, em todo o conhecimento que esses dois livros são capazes de proporcionar. Até a respeito disso, eu conto um fato para vocês relacionado com o Chico. O Jean Langerton era um funcionário de uma empresa de produtos químicos, e essa empresa resolveu dar um concurso interno para aproveitar os funcionários. Porém, aqueles que não lograssem aprovação nesse concurso interno estaria dispensado. O Langerton ficou muito preocupado, era muito pobre, tinha família para criar. O que ele fez? Eu não posso comprar o livro. Ele pegou o Evolução em Dois Mundos e leu de capa a capa. E foi para o concurso. E passou no concurso, lendo a Evolução em Dois Mundos. E aí escreveu uma carta para o Chico, não é de ver, e contou a história dele. Que lendo Evolução em Dois Mundos, eu consegui a aprovação no concurso interno da minha empresa. Aí o Chico respondeu, dizendo o seguinte: olha, você fez um grande feito, porque até hoje eu não consegui entender a evolução e mecanismo da evolução. O Chico sempre se coloca nessa posição de humildade para nos estimular, para nos dar o exemplo da humildade. Quem é que vai avaliar o Chico, né? Ora, se ele como intérprete, o intérprete tem que estar à altura do autor. O Chico jamais, como médico, teria condições de receber a evolução e o mecanismo da humanidade se não estivesse à altura dos espíritos, do espírito que ditou aquela obra, que não é apenas um espírito, que André Luiz apenas representa uma equipe grande de espíritos superiores que ditaram todas essas obras consideradas de André Luiz. Alguém tinha que dar nome às obras, mas é uma equipe de cientistas, de filósofos, de sábios. Essa que é a verdade. Nós temos que olhar ao redor, né? Bom, já que nós estamos falando de doutrina espírita, nós temos também que olhar para esse momento ainda sobre a doutrina. Nós sabemos, olha, as características da doutrina espírita. Ela é uma doutrina universal. O Espiritismo é conhecido em todos os mundos que chegaram ao ponto em que nós chegamos, porque ele traduz as leis naturais que nos regem, leis morais e também leis físicas. Só que as leis morais são hierarquicamente superiores às leis físicas, é bom lembrar, porque as leis morais têm por competência de gerir os universos morais dos seres humanos, e as leis físicas de gerir os mundos físicos. E ela é racional também. Daí aquela expressão de René Descartes, cogito ergo sum. Quer dizer, penso, logo existo. E é também evolucionista, né? E é uma revelação. É a terceira revelação. As revelações, como eu disse há pouco, elas vêm por etapa, a primeira, a segunda e a terceira. Nós só poderíamos absorver a doutrina espírita depois das duas primeiras grandes revelações, para nos preparar. E nós somos preparados não apenas do ponto de vista das religiões, das revelações, mas também da própria ciência. Só com a descoberta da eletricidade, da energia nuclear, é que hoje é possível entender tudo que a doutrina espírita tenta nos passar, não é verdade? O problema do perispírito, por exemplo. Sem a pessoa que não tem nenhuma noção de eletricidade e de energia nuclear, ou do atomismo, não tem absolutamente condições de compreender o perispírito, as suas funções, etc. Agora, o objetivo, isso aqui nos diz respeito, né? Diz respeito à humanidade, todos nós. São os dois grandes objetivos da doutrina espírita: instruir e consolar. Quer dizer, depois de nos instruir, saber a razão de todas as coisas
o porquê das coisas. Depois de conhecermos a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei do progresso e as demais leis, nós só poderíamos ter condições de nos consolar. Porque sabendo a razão de tudo, nós não temos que nos desesperar. Nós sabemos que somos o produto de nós próprios. Nós somos a solução daquilo que até agora nós podemos dar a nós próprios. E seremos no futuro aquilo que nós pudermos fazer de nós agora no momento. Bom, já que nós estamos na campanha desse cara do Kardec, nós trouxemos essa mensagem interessante que ela foi recebida aqui no Triângulo Mineiro. Ao final vocês vão ver onde ela foi recebida e através de quem, qual foi o intérprete, o intermediário dessa mensagem. Vamos ver se vocês vão descobrir. Se tiver, explica isso. Se não tiver, eu vou ter que olhar. Pois é, essa é uma mensagem andando. Deus fala com as crianças de acordo com a necessidade e entendimento de cada época. Tem a ver com o que nós falamos anteriormente, não é? E aí então mostra em síntese, faz algumas colocações nas 3 revelações. Moisés aponta a terra prometida. Jesus anuncia o reino de Deus. Kardec descortina o mundo espiritual. Só através da doutrina espírita que nós tivemos condições de ter noções mais precisas, mais nítidas acerca do mundo espiritual, da geografia do mundo espiritual, da história do mundo espiritual, da nossa história pregressa e daquilo que poderá ocorrer conosco nas próximas reencarnações e nos próximos retornos ao plano espiritual. Moisés aplica a justiça. Jesus usa de misericórdia. Olho por olho, dente por dente. Jesus, o amor, o perdão. Kardec expõe a lei de causa e efeito. Falando em lei de causa e efeito, nós verificamos que a lei de causa e efeito está intimamente ligada à lei da reencarnação. São leis universais. Daí nós temos verificado antes que a doutrina é universalista. Moisés disciplina, Jesus liberta, Kardec esclarece. Não há uma doutrina mais esclarecedora do que a doutrina espírita. Ainda hoje eu vi que uma pessoa católica, uma moça católica, começou a ler, por influência de uma amiga que é espírita, ela está abismada. Agora que ela está tendo noções de morte, de desencarne, né, de vida e morte. Justamente porque só mesmo através do doutrina espírita nós temos esclarecimento espontâneo, simples, escorreito. Moisés recebe os mandamentos. Jesus comunica-se com o alto, Kardec dialoga com o espírito de verdade. Nós sabemos que Kardec foi escolhido a dedo entre os seus discípulos por Jesus para que pudesse coordenar, codificar a doutrina espírita, porque era um espírito, vamos dizer assim, muito didático, de profundo conhecimento, de muita experiência, um grande pensador e cientista ao mesmo tempo. O Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo para dar continuidade ao plano divino de conhecimento espiritual. Como eu disse, o conhecimento é progressivo. Moisés, a lei. Jesus, o amor. Kardec, a razão. Médico Antônio Baduri Filho, eu estou me registrando na minha cidade, 25 de fevereiro de 2001.
Bom, então nós apresentamos aqui em seguida, para encerrar praticamente, o aspecto religioso da doutrina, como nós afirmamos no início, é o de que nós precisamos agora. É o de que nós carecemos agora, não querendo dizer com isso que nós vamos abandonar, vamos deixar de adquirir conhecimento de ordem filosófica, científica. Não, absolutamente não. Mas é preciso que nós nos convençamos de que nós somos profundamente necessitados de sentimento altruísta, portanto, do aspecto religioso da doutrina. Nós vamos verificar que, de fato, essa é a nossa necessidade ainda, por enquanto. Não há dúvida de que a doutrina espírita é tríplice, cujo aspecto religioso é o de que mais necessitamos na Terra, um plano excessivamente atrasado do ponto de vista espiritual. Sobre o Evangelho que encarna esse aspecto, assim se refere Chico Xavier. Nós não poderíamos encerrar essa palestra se estamos no Triângulo Mineiro, aqui bem próximo do Uberaba, sem essas expressões do Chico que calam profundamente na nossa mente e, sobretudo, nos nossos corações. Sem o Evangelho, o Espiritismo será uma árvore desvitalizada. É necessário que tenhamos a coragem de dizer isso, sem receio da crítica dos intelectuais, dos espíritas de gabinete, dos patrulheiros ideológicos que pretendem assumir ou tomar as rédeas do nosso movimento. De fato, nós temos companheiros nossos por aí, e até os lamentamos, que inclusive tem uns que falam que Kardec está superado. É uma prova evidente que não conhecem Kardec. Ou se leram, não entenderam. Porque para se entender a doutrina é preciso que se esteja amadurecido. Diz o Chico, ele contou um fato para o Jarbas, ele falou: Jarbas perguntou para o Chico, parece que o Jarbas foi intermediário dessa questão. E, aliás, nós até, vamos dizer assim, dedicamos um segundo de homenagem ao Jarbas, que retornou recentemente à espiritualidade. Nosso grande amigo de todos nós, que repugnou galhardamente no movimento, pelo movimento espírita em todo o Triângulo Mineiro. E por isso merece a nossa homenagem, o nosso respeito e as nossas orações. Então, ele disse ao Jarbas. O Jarbas perguntou, aliás, Chico, qual é a diferença entre o espírito da terra e os espíritos estrangeiros, que não são da terra? Aí o Chico respondeu simplesmente: o espírito da terra não aceita a reencarnação. E deu um exemplo, falou: já você conhece o fulano? Era um velho, né, de mais de 80 anos de Uberaba. Ele é religioso, é um homem muito bom, mas não aceita a reencarnação. E explicou, porque não entra na cabeça, se botar na cabeça sai, porque falta amadurecimento. Então é perfeitamente natural que aí fora nós encontremos pessoas que não aceitam a doutrina do Espírito, nem podem aceitá-la, porque se não aceitar a reencarnação não adianta. A reencarnação é lei básica, que realiza-se em conjunto com a lei de causa e efeito. Então, os espíritos da Terra, aqueles espíritos cuja razão surgiu aqui, conquistou aqui, são espíritos novos, porque a Terra, que é um mundo físico, para nos albergar mundos morais, teve que estagiar, evoluir durante 4 bilhões e 500 bilhões de anos, porque o homem está na Terra há 1 milhão de anos, mais ou menos. De 1 milhão de anos para cá é que o ser inteligente pôde habitar o planeta. Se a própria Terra levou 4 bilhões e 500 milhões de anos para ter condições de receber o ser inteligente que habita deve ter
uma vida muito mais longa, mesmo porque passou por todos os reinos da natureza até chegar ao reino nominal. Então, por isso o Chico tem razão. Olha, o espírito da terra não aceita a reencarnação, porque é um espírito novo, não entra na cabeça. Então, o Chico termina aqui. O grande desafio para a doutrina espírita será crescer sem perder a simplicidade que a caracteriza. Eu deixei a gravata, eu estava de gravata, gente. Por que eu vou de gravata? Vou deixar essa gravata, nós temos que primar pela simplicidade. Aí a presa diz, mas você está acostumado com gravata? Não, deixa essa gravata. Não quer dizer com isso que eu não posso pôr gravata. O que eu quero dizer, nós temos que primar pela simplicidade. E principalmente no que diz respeito à exposição doutrinária, no que diz respeito à apresentação dos oradores, dos expositores. Tudo que a nossa irmã Beth disse, o valor que tem é Deus, da gente ser um modesto trabalhador. Isso vale. Agora, os demais títulos são transitórios, vão ficar por aí mesmo. E com relação a nós, a nós espíritos, a nós trabalhadores, que temos a responsabilidade de divulgar a doutrina, de vivê-la e principalmente de exemplificá-la, porque exemplificando-a, nós estaremos exemplificando o cristianismo. A quem muito se deu, muito se pedirá. De cada um se deve exigir de acordo com o seu grau de entendimento, de compreensão, de saber. Portanto, nosso grau de responsabilidade não é apenas no que diz respeito à indulgência, à caridade que devemos ter para com os menos experientes e amadurecidos, mas também com relação à doutrina. A doutrina em si, que nos cabe preservar e proteger das influências deletérias, dos intelectuais, dos espíritas de gabinete, conforme a advertência de Chico Xavier. De fato, nós temos que pugnar, temos que fazer tudo para que a doutrina espírita seja preservada, para que os princípios sejam preservados na sua pureza e simplicidade. Parece que esse é o final da nossa despretensiosa exposição, com relação, mais uma vez, à responsabilidade, sobretudo, do espírito brasileiro. Vamos abrir um parênteses para nos lembrar de que no Brasil nós somos hoje 9 a 10 milhões de espíritas declarados e mais cerca de 20 milhões de simpatizantes. Observe que o número de simpatizantes é bem maior do que o número de espíritas declarados, daqueles que têm a coragem de se declararem por ocasião do censo, que de quando em quando se realiza. Bom, nós temos no Brasil cerca de 9 mil entidades espíritas. Então nós poderíamos dizer, sem medo de erro, que no Brasil se concentra 98% do número de espíritos do planeta. E 98%, ou quando menos 95% das entidades espíritas no planeta Terra. Daí a nossa responsabilidade, daí realmente está acontecendo aquilo que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de Humberto de Campos e psicografia de Chico Xavier. Nós sabemos que o Evangelho, Jesus o transplantou para a terra do Cruzeiro por volta mais ou menos do ano 1400, 1300, mais ou menos a época da criação da escola de Sagres em Portugal, do infante Dom Henrique. Então, desde então, o Evangelho foi transplantado para a terra do Cruzeiro. E, de fato, passados mais de 500 anos, ou 600 a 700 anos, nós verificamos que os espíritos não têm pressa, a pressa é nossa, né? Nós é que temos que ter pressa para
o nosso trabalho e a nossa progressão espiritual. Mas estão realizando esse trabalho pouco a pouco. Então, por isso é que o Chico, mais uma vez, vem e nos adverte, né? E ensinam os espíritos, os benfeitores espirituais, que o espiritismo é sempre o mesmo, seja no Brasil ou fora dele. Entretanto, acentuam que os espíritas brasileiros receberam a tarefa particular de provar que o espiritismo é o mesmo cristianismo em sua feição clara e simples de volta à humanidade terrestre. Ora, para que a doutrina espírita possa realmente cumprir a sua grande finalidade de instruir e de consolar a humanidade, de transmitir aos seres humanos com clareza e precisão as leis naturais que nos regem, as leis morais, só há um caminho: preservar Kardec, Jesus e Kardec. Porque Kardec, como disse há pouco, foi aquele discípulo escolhido a dedo no plano espiritual para que pudesse coordenar e codificar os ensinos dos espíritos superiores sob a supervisão do próprio Cristo. Por isso é que no Evangelho segundo o Espiritismo, de vez em quando nós nos deparamos com algumas raras mensagens belíssimas, com aquele estilo característico, com aquele estilo poético, e ao final assinando o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, que é Jesus Cristo, ele supervisionou toda a codificação e continua supervisionando o nosso próprio trabalho, a nossa própria responsabilidade perante a humanidade, perante os nossos outros irmãos que não tiveram até agora a condição que nós já temos de absorver esses ensinos. Parece que acabou. A vida da minha infância querida, que os anos nos trazem mais. Nós tínhamos... Eu não sou muito assim, lá com o progresso, não, mas pode participar Bom, gente, a gente gostaria de saber se no momento nós tínhamos preparado aí para que, se alguém tivesse alguma pergunta a fazer, a gente gostaria de perguntar assim: alguém tem urgência de estar fazendo alguma pergunta nesse momento, aproveitando o Weimar, para esclarecer alguma coisa que ele não tenha falado claramente ou gostaria de perguntar? Nós queremos manter a palavra que tínhamos dado. Quem que o senhor disse que escreveu, contou ao Chico sobre ter arrumado emprego, passar no concurso? Foi o Langerton, consegui. O Langerton, conhecido nosso. Esse Langerton